Então nós encerramos a missão dos Elias. Vamos agora estudar uma outra seção dos Elias, um outro aspecto da vida incomum, da trajetória, obrigada meu jovem, da trajetória incomum dos 3 Elias, resultado da pregação. Primeiro Elias, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, aqui é o resultado da pregação, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, 1 Reis 18, 17 e 18. Queridos, qual foi o resultado da pregação do Elias? Elias pregou a verdade conforme Deus o havia instruído a fazer. Qual foi o resultado da pregação do Elias? Oposição da liderança. Sempre vai acontecer isso, não tem jeito. Se a mensagem é suave e é conveniente, não vai suscitar oposição. Mas a partir do momento em que é apresentada uma mensagem que vai despertar o povo da sua sonolência espiritual, da sua letargia espiritual, aí vai se levantar oposição. Os temores de alguns foram despertados, mas em geral, a mensagem celestial foi recebida com escárnio e ridículo. Primeiro Elias, o resultado da pregação dele. Jezabel recusou inteiramente reconhecer a seca, como o juízo de Jeová. Decidida em sua determinação de desafiar o Deus do céu, uniu-se com a próxima... Olha só isso, irmãos. Jezabel, uma líder pagã de Israel, do povo de Deus, se uniu aproximadamente com todo Israel, todo o povo de Deus, em denunciar Elias como a causa de toda a sua miséria. Vocês conseguem perceber o paralelo aqui? Sim. O paralelo aqui ele é muito claro. A liderança levando o povo a ir contra o Elias. Segundo Elias agora, a intensidade do pecado foi revelada de tal maneira que os homens ficaram alarmados quando Batista começou a falar. Arrependei-vos. E alguns, eu marquei ali, gente, é sempre um punhadinho. Alguns, pelo arrependimento de seus pecados, encontraram o favor de Deus e obtiveram poder moral para resistir às tentações, deram ouvidos à advertência do Batista. Toda a nação se comoveu. Multidões, queridos, era gente. Multidões afluíam ao deserto para ouvir o Batista, o segundo Elias, as suas repreensões. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, foram ter com o Batista, confessando os pecados e pedindo batismo. Vocês sabiam disso? Muitos escribas e fariseus, pessoas que eram da liderança e que eram julgados como caso perdido, foram até o Batista pedindo o batismo e confessando os seus pecados. Queridos, não há, e neste tempo de graça que todos nós vivemos, nunca julguemos ninguém. Nunca julguemos ninguém. Não há caso perdido ainda. Nenhum. Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes sentiam-se o quê? Convictos. João Batista estava ali falando das verdades de Deus e as pessoas estavam ali, concordando. Chegavam-se a ele com a interrogação: o que nós vamos fazer? E agora? O que nós vamos fazer? Reconhecendo-se pecadores. Foram 400 anos de apostasia, 400 anos em que as pessoas não estudavam mais as profecias e não conseguiram nem reconhecer quando Jesus nasceu. E Jesus já tinha nascido. Mas eles não reconheceram. Por quê? Queridos,
Foi preciso aqueles 3 homens magos, 3 reis magos, aqueles sábios de Babilônia, estudando os escritos hebreus que Daniel deixou lá na Babilônia, estudando aquilo lá, eles entenderam, o Messias vai vir, e foram. Enquanto que os depositários de Deus não sabiam. Por quê? Porque o ensino grego, a mistura da verdade com o erro, apodreceu as suas faculdades espirituais. E eles negligenciaram o preparo para a vinda do Messias. Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Ó, Batista. Multidões seguiam esse novo mestre de um lugar para outro e não poucos nutriam a esperança de que ele, João, fosse o Messias. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Olha só, a Bíblia diz isso. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. Herodes sabia que ele era um mensageiro de Deus. João, segundo Elias ainda, resultado da pregação dele, João portou-se fielmente para com ele, para com Herodes, acusando-o por sua iníqua aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou fracamente quebrar a cadeia de concupiscência que o ligava. Mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se do Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. Os fariseus calaram-se por algum tempo, mas apenas se tornaram mais decididos em sua inimizade. Procuraram em seguida os discípulos de João Batista e buscaram pô-los contra o Salvador. Esses fariseus não haviam aceito a missão do Batista. Apontaram-lhe escarnecedoramente a vida de abstinência aos hábitos simples, a vestimenta ordinária no sentido simples, e o declararam fanático. Conseguem perceber alguma coisa? Parece com alguma coisa? A vida de abstinência, hábitos simples, vestimenta simples, é fanático. Né? É dissidente, exatamente. Gente, vocês, lá no meu canal, tem uma pregação que se chama Os Dissidentes de Deus. Aproveite, se inscreva no meu canal, deixe o gostei, faça um comentário, vai ajudar as mensagens a alcançar mais pessoas. Entenderam? Vai lá, canal Cleuma Nascimento, bonitinho lá. Então, dissidentes de Deus, queridos. Ali, o irmão Jim Romberger, já tem mais de 70 anos, é um senhor. Ele explica exatamente que João Batista e Jesus eram dissidentes. Eu assisti. Pouco tempo foi lançado, né? Isso. Então, como lhes denunciasse a hipocrisia? Então, olha só, eles viram, João Batista não falava diretamente assim, digamos que você é um fariseu, Igor. Tu és uma víbora, tu fazes isso, teu pecado. Ele não fazia isso, ele falava às multidões. Mas o que é que acontece? Aquele velho ditado que a minha mãe diz, a carapuça. E aí, como eles se viam desnudados diante da sociedade, diante dos judeus. Por quê? Olha, isso que ele está falando, as pessoas vão nos associar a isso que ele está falando. E aí, resultado? Vamos combater. Como lhes denunciasse a hipocrisia, então o que é que os fariseus faziam? Resistiram-lhe as palavras e procuravam suscitar o povo contra ele. O Espírito de Deus movera o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado. Mas o que é que eles fizeram? Rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possesso do diabo. A mesma coisa fizeram com Jesus. Agora nós, o terceiro Elias, agora para nós.
perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, serva do Senhor. E foi me mostrado, atenção, que fora causada pelo positivo testemunho. O que é um positivo testemunho? É um firme. Positivo testemunho é um testemunho firme, direto. Sem ir para lá, sem flexibilizar. Por quê? Porque a verdade tem que ser dita, né? Mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, e esse testemunho positivo, ele foi motivado pelo quê? Pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Entende? Quem é a testemunha fiel? Cristo Jesus. Jesus Cristo. A testemunha fiel. A testemunha fiel é Jesus Cristo. Então, esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a ressaltar a norma e declarar a positiva verdade. Então, quando Jesus mostra a verdade, nós entendemos, queridos, nós nem precisamos nem falar. A nossa vida testifica da verdade. Não há necessidade, muitas vezes, de falar. Porque dependendo do ambiente, as pessoas não estão prontas para ouvir. Mas a nossa vida é uma pregação. Nós pregamos de lábios fechados, irmãos. O nosso estilo de vida, ele grita aos ouvidos das pessoas. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, essa oposição aos filhos de Deus e tudo mais, isso compõe o processo da sacudidura. O espírito da perseguição não se acenderá contra os que não têm ligação com Deus. Olha, aqueles que são bonzinhos, não que nós não sejamos bonzinhos, que nós sejamos malzinhos, não é isso. Mas aqueles que são bonzinhos no sentido de não, eu não vou falar nada para não ter problema. Então, o espírito da perseguição não se acenderá contra os que não têm ligação com Deus. E por isto mesmo não possuem força moral. Não possuem força moral para se posicionar e para declarar o que precisa ser declarado. Ele se levantará, quem é ele? O espírito de perseguição. O espírito de perseguição se levantará contra os fiéis, os que não fazem concessões ao mundo e não se deixam abalar por suas opiniões, seus favores e sua oposição. Uma religião que dê vivo testemunho em favor da santidade e que repila o orgulho, o egoísmo, a avareza, os pecados em voga, será odiada pelo mundo e por quem mais? Pelos cristãos superficiais. Então, a minha mãe, quando eu assumi meus cabelos brancos, minha mãezinha, ela chegou para mim e disse: minha filha, você está tão velha, está tão feia. Aí eu disse: é, mãezinha. Poxa, mamãe. O Márcio disse, ele olha para mim e ele disse: mozão, você é tão linda. Eu disse: mamãe, a senhora não fique chateada comigo, mas eu acredito no Márcio. Né? E eu disse: mãe, eu gosto do que eu vejo no espelho. Aí, de vez em quando eu faço videochamada com ela e às vezes tem esses fiozinhos de cabelo, fica tudo assim, né? Quando a gente está trabalhando em casa, limpando casa, o cabelo fica daquele jeito, né? Aí eu pego, vou fazer uma videochamada, tô com saudade do pai e da mãe, faço a videochamada, tô lá. Ela olha: minha filha, tu tá tão velha. Eu disse: mãe, é o sujo falando do mal lavado, né, mãe? E ela assumiu, ela pintava também, ela assumiu os cabelos brancos. Olha, mãe, agora a gente tá igual. E eu disse: mãe, seu cabelo é tão lindo. Enquanto ela fala essas coisas para mim, eu disse: mãe, seu cabelo tá tão lindo, mamãe, tão branquinho. Então, o que acontece? As nossas decisões ao lado de Cristo, elas vão suscitar oposição de quem? Dos cristãos superficiais. Quando sofreis reproche é reprovação. Quando sofreis reproche e perseguição,
estais em excelente companhia. Grava isso, meu irmão e minha irmã. Quando nós recebemos alguma repreensão e perseguição, nós estamos em excelente companhia. Por quê? Pois Jesus suportou isso tudo e muito mais. Se sois fiéis sentinelas de Deus, estas coisas são para vós um elogio. Ellen White falando. São as almas heróicas que permanecem fiéis, ainda que sozinhas, que conquistarão a coroa imperecível. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados, abençoados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como estão fazendo com vocês no presente, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, a perseguição é natural. Nós não podemos, queridos, é uma incoerência. Vamos pensar juntos. É uma total incoerência nós pensarmos que verdades tão solenes estão sendo apresentadas a nós. E nós, ao abrirmos nossa boca para falarmos dessas verdades, as pessoas vão dizer que legal, todo mundo vai lhe amar por isso. Não existe isso. Queridos, ninguém nunca falou as verdades solenes para este tempo com mais amor do que Cristo. E ninguém foi mais humilhado, perseguido, espezinhado. Ninguém foi mais maltratado, difamado do que Jesus. E ele falava com lágrimas na voz. Como é que eu e você vamos querer ser queridinhos? E vamos, continua. Não vai existir isso. Nem pela nossa família. Por ninguém. Por ninguém. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está nos preparando para ficarmos sozinhos. Entende? Isso não pode, nós não podemos perder isso de perspectiva. Quando nós mudamos para a roça, no nosso primeiro ano, eu queria estar em todos os congressos. Eu falava, bora, mozão. Sabe por quê? No norte do Brasil, passagem aérea para o sul, tudo acontecia no sul e sudeste, no sudeste principalmente. Não tinha nada no norte, de congresso, de reunião de irmãos e tudo mais. E aí o Márcio ficava angustiado, porque ele dizia assim, nós estamos saindo muito, a gente tem que cuidar da terra, a gente tem que avançar aqui. Ai, desculpa, nem vi o copo, meu senhor, perdão. Deixa eu vir para cá. Então, aí o Márcio disse que não podia, a gente tinha que ficar, mas eu disse, a gente está no Sudeste, a gente pode ir de carro, não precisa nem pagar a passagem aérea. Então, eu queria muito estar junto dos irmãos, estar na reunião e tudo isso. Depois veio acontecer o que aconteceu conosco em 2020, passa 2021, 2022, e só nós quatro, só eu, Márcio e os filhos, eu e Márcio e os filhos. E hoje eu entendo claramente para que o Senhor Deus está nos preparando, para nós ficarmos sozinhos. E nós encontrarmos plena alegria e contentamento em Cristo. Somente em Cristo. E mais ninguém, nenhuma alma na terra, somente em Jesus. É isso, para isso que Deus está nos preparando, irmãos. No final de semana que vem, nós vamos estudar sobre liberdade de consciência. E eu peço que os irmãos analisem bem os textos que nós vamos ler também. Porque o Senhor Deus comprou a preço altíssimo a nossa liberdade. Nós vamos entender direitinho. Vamos tratar agora da espiritualidade. Alguém tem o horário, por gentileza? Que horas tem? São 3 horas? Espiritualidade do Elias. Então Elias se chegou ao todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Segundo Elias, esse mensageiro, que é João Batista, tem que ser santo. O que é santo? Separado. Precisa ser um templo para a presença do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Assim nós. Deveria ser por forma tal capaz de dominar suas faculdades, domínio próprio, prudência, sensatez, não falar o que vem à mente, silêncio, calar mais do que falar, que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes como as rochas e montanhas do deserto. Satanás não pôde afastar João Batista de sua integridade. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação, João Batista, e fugia do constante contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. João Batista reconhecia-se como pecador. E ele não queria perder isso de vista. Ele não queria achar que ele estava numa posição privilegiada por ele ter sido chamado por Deus para preparar o caminho do Messias. Se bem que habitando no deserto, não estava livre de tentações, cerrava quanto possível toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolvera, atenção aqui, desenvolver a resistência de caráter e decisão, e mediante o auxílio do Espírito Santo era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir ao poder. E o Espírito Santo dotou João Batista com a capacidade de perceber quando o diabo estava se aproximando para tentá-lo. Jesus também percebia, né? Jesus. Mas João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o outro aspecto dos Elias, o elogio. Será que nós podemos elogiar os Elias? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 474. Ergo minha voz, Ellen White, ergo minha voz em advertência contra louvar ou lisonjear pastores. Entra aí qualquer pregador, viu? Vejo o mal, o extremo mal dessa atitude. Aí ela fala, nunca falem palavras de louvor aos pastores diante deles. Exaltem a Deus, respeitem um pastor fiel, reconheçam suas responsabilidades e buscam aliviá-las se possível. Mas não os elogiem, porque Satanás está vigilante para fazer ele mesmo essa espécie de trabalho, de elogiar, de massagear o ego dos pastores. Então, o elogio, ele é maligno. Olha o que o Senhor Deus diz. Não é bom elogiar a pessoa ou exaltar os talentos de um servo de Cristo. Não é bom. No dia de Deus, muitos hão de ser pesados na balança e achados em falta por causa de sua exaltação pessoal. O eu facilmente se eleva, fazendo o indivíduo perder o equilíbrio. Repito, meus irmãos e minhas irmãs, se desejam ser inocentes do sangue de todos os homens, nunca lisonjeiem nem exaltem os esforços de pobres mortais. Porque isso pode ser a ruína deles. O texto continua, é Testemunhos para a Igreja, volume 3. Há perigo em exaltar por palavras ou por atos um irmão. Lembra que o primeiro texto foi sobre os pastores, agora são os irmão ou irmã. Há perigo em exaltar por palavras ou atos a um irmão ou irmã, por mais aparentemente humilde que seja a sua conduta. Se eles são realmente dotados desse espírito manso e humilde que Deus tanto aprecia, ajudem-nos a conservá-los. Não falem nada, não precisa.
Isso não se fará por meio de censuras ou deixando de apreciar devidamente as suas qualidades, mas há poucos que suportam sem prejuízos os efeitos de um elogio. Queridos, elogio é terrível. Até quando nossos filhos sabiam que nós não devemos elogiar as características, as qualidades intelectuais e físicas dos nossos filhos. Ah, meu filho, minha filha, você é tão lindo, tão linda. Não precisa. Elogiem o filho. Filha, você é a pessoa mais generosa que eu já conheço. Você sempre ajuda a mamãe. Filho, você alivia tanto o fardo do pai e da mãe. Filho, você é tão bondoso. Você é tão misericordioso. Características de Cristo, do caráter de Cristo. Mas não os seus atributos pessoais, né? Terceiro, Elias. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino é a justiça dos santos, diz a Escritura. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Todos os que aceitam como Salvador pessoal, a sua justiça é comunicada. Nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Quem prega sobre a mensagem da justiça pela fé tem sido excluído, retirado. Porque são essas as mensagens que levam o povo a tomarem firmes decisões ao lado de Jesus. A mensagem presente, a justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus, tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade, diz a serva do Senhor. Eu vou adiantar um pouquinho, porque senão a gente não vai ter tempo depois. E o vestuário dos Elias? Vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época. Roupas simples. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Um vestuário simples, porém asseado e elegante. O povo de Deus é um povo simples, que se veste com asseio e com a elegância. Ser elegante, queridos, isso não é vaidade, viu? Todos nós podemos, homens e mulheres, podemos ser elegantes dentro dos princípios da modéstia cristã, que sem chamar atenção para nós mesmos. Sem exibição. Né? O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário assemelhava-se ao profeta Elias. Deixa eu ver. Terceiro, Elias. Os que viajam pelo caminho estreito, somos nós, não se vestem como a multidão do caminho largo. Lembram da visão de Ellen White do caminho estreito? Não se vestem como a multidão do caminho largo. São diferentes. Aqui é um trechinho do meu estudo de modéstia. O Senhor Deus diz olha só em Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhante aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Muito simples. É a abominação. Muito simples. Também é modéstia.
Olha só. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Pausou. Aqui é um conceito. Ponto e vírgula. Aí vem outro. Nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Nada. Nenhuma marca no corpo. Aí uma jovenzinha, que é do meu grupo de modéstia, que eu postei isso daí no grupo, ela perguntou assim, irmã Cleuma, mas nenhuma basezinha não pode? Aí eu disse, minha irmã, os princípios da modéstia não tem a ver com pode ou não pode. Não sou eu que vou dizer para você, você lê o verso? É qualquer marca. Se vai ficar da cor natural da sua unha, qual é o objetivo de passar alguma coisa em cima dela se vai ficar da cor natural? Não faz sentido. Mas a decisão sempre é entre você e Deus. Ninguém vai dizer pode ou não pode. Isso aqui está Levítico, se eu não me engano, Levítico 19, 28. É porque cortou ali embaixo. Eu vou passar isso daqui. Aqui é o uso de maquiagem, aqui é a questão do salto alto. Aqui são o vestuário da mulher, da noiva de Deus, né? A mulher em Apocalipse 12, 1 e a mulher de Apocalipse 17, 4. O caráter de uma pessoa julgado pelo aspecto do seu vestuário, como diz Ellen White. E aqui, queridos, em 2015, eu estive na escola de profetas. E aqui era, na época, estava sendo feita a pista, eu não sei como está agora, porque já faz muito tempo, a pista de caminhada. Em Sairé, em Pernambuco, da Maísa. Da Maísa. E aí, aqui olha só as irmãs fazendo caminhada. Aqui é uma missionária trabalhando na horta. Tem irmãs que dizem assim, trabalhar na horta só. Não dá para trabalhar de saia. Mozão, eu uso calça para trabalhar na horta? Eu uso saia. Então aqui é a missionária, ó. Outra missionária. Outra missionária. Esta senhorinha bem aqui era eu antes de pintar o cabelo. Olha como era. Antes de assumir os brancos, na verdade. Eu pintava o cabelo. Essas são irmãs nossas, lá de Itapeva, no interior de Minas Gerais. Princípios da modéstia. Olha aqui, olha como se resolve um decote em V. Tá vendo? Irmãs nossas do interior de Minas Gerais. Isso daqui é da internet. Isso daqui é uma princesa, que eu não lembro de onde ela é. Para fazer educação física, atividade física. Olha só. Saúde. Então aqui a gente já saiu do vestuário dos Elias. Que é possível nós honrarmos a Deus, honrarmos a missão que Deus nos deu de representá-lo neste mundo por meio do vestuário também. E a saúde do Elias? Vou mostrar a história dos homens também. Oi? Hoje tem que mostrar dos homens também. Olha, mas dos homens vai ser no meu estudo de modéstia. É um estudo de 5 capítulos, 5 episódios. A gente vai mostrar lá muito de homem. Muito mesmo. É porque aqui não dá tempo. Segundo Elias, a fim de cumprir a sua missão, João Batista deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que ele regesse apetites e paixões. É por isso que a carne, queridos, o alimento cárneo, o que é que ele faz? Ele nos enfraquece para lutar contra o pecado. Esse é um aspecto. O alimento cárneo causa outras coisas. Queridos, a carne é uma delícia. Quem já comeu carne aqui? Né? É uma delícia. Mas se você não usar nenhum tempero nela, você consegue comer? A carne, para ela ficar gostosa, ela precisa do natural. Sem o natural, a carne fica incomível, intragável. Não é verdade? Então, do jeito que os homens estão agora, por isso, exato. Então, olha só, é necessário para reger os apetites e paixões, o Senhor Deus deu a alimentação perfeita. Lembram do povo de Israel? O povo de Israel saiu de lá, eles comiam das panelas de carne do Egito, não é verdade? Mais de 400 anos. Quando eles vão para o deserto, qual é a alimentação que Deus dá? Alimentação vegetariana, o pão do céu.
Porque ele estava ali educando um povo para aceitar a sua direção, para viver em santidade. E o Senhor Deus sabia que com a alimentação do Egito, esse povo não conseguiria. Então, o que foi que aconteceu? Ele retira a alimentação carne e dá a alimentação vegetariana estrita. Para que o povo, neste processo de educação, ele conseguisse reger os seus apetites e as suas paixões. E este João alimentava-se de gafanhotos, que é a palavra que é usada também para alfarrobas, e mel silvestre. Alfarroba, olha só. Cadê? João separou-se aqui embaixo, essa aqui é alfarroba. Também chamado de pão de São João, que era o alimento dos pobres na época de João Batista. Aqui embaixo, Conselho sobre Regime Alimentar, página 71 diz: João separou-se dos amigos e ostentações da vida. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente Seu regime, puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à condescendência para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. Né? Vegetariano. Ele tinha uma vida de abstinência, ou seja, ele dizia, isto daqui eu não vou comer. Ele abria mão de determinados tipos de alimento. Terceiro, Elias, os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que, em nossos dias, devem advertir o mundo da vinda do Filho do Homem. Os mesmos de João. Moradia. Diga. É uma responsabilidade muito grande como igreja, sim. A gente sempre fala igreja, você fala igreja somos nós, mas lá, a instituição, lá dentro, de mostrar essas mensagens, né? E não perseguir quem prega ela. Né? É impossível pregar isso daqui numa igreja. Não pode. Não pode. Existiu uma época, sim. Existiu uma época em que podia. Mas aí o que é que acontece? Conforme a nova teologia foi ganhando terreno, e quanto mais a liderança ela foi sendo mal educada, mal formada, sem os princípios do verdadeiro adventismo, quando o líder não segue, todos os liderados são contaminados por aquilo. Lembram do pecado de Davi? Todo o povo sofreu, queridos. A gente vai ver daqui a pouco. Não são maiores que Exato. Não são maiores, mas sobre o líder, ele sempre vai ser muito mais cobrado. O Senhor Deus nunca vai pesar um líder igual aos seus liderados. Que nem ele fez com Moisés. Moisés foi pesado muito mais severamente do que aquelas pessoas que estavam murmurando e reclamando e acusando e se rebelando. Moisés fez uma coisinha só, mas aí o povo viu que com Moisés tinha que ser muito mais exigente. E a moradia dos Elias deve ser como? Entre as montanhas de Gileade. Aonde, queridos, em azul? Montanhas. Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia de Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome, esse era Elias o Tesbita. Ele morava distante de qualquer cidade conhecida, nas montanhas. É assim que o Senhor Deus nos chama. Segundo Elias, João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Não é no meio da vulca, né? Dos aglomerados. Foi uma região isolada que encontrou seu lar em meio às despidas colinas,
ásperos barrancos e cavernas das rochas. Aqui em amarelo, o ambiente era propício aos hábitos de quê? Simplicidade e abnegação, sem luxo. Simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo. Por isso que a gente precisa, o Senhor Deus diz, sair das grandes cidades. Né? Ali ele poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Na roça, no campo, para ele a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade. Era uma escola e santuário. O deserto era para João Batista. E o terceiro, Elias. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Vida no Campo, página 14. As maiores cidades na época dela são as menores nossas. Vocês entenderam o que ele falou? Fale de novo para os irmãos. A maior cidade no tempo de Ellen White, que dava quantidade mínima, hoje é uma cidadezinha pequenininha. Afonso Cláudio é maior que existia naquela época, por exemplo. É, exatamente, já eram chamados de grandes cidades naquela época, né? Então, vamos para a educação do Elias, dos três Elias. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio, porque Zacarias era levita. Então, João, levita também, tinha que ser sacerdote. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Por quê? Porque estava contaminado pela mentira, pela falsidade da educação grega. Tá? Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras. Eu amo essa frase. Nós não precisamos de ninguém, nenhum mestre de teologia que interprete as escrituras para nós. Chamou-o aonde? Ao deserto, à solidão. Vocês perceberam que nós hoje estamos falando muito sobre ficar sozinhos? Junto com Cristo? Chamou para o deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus na natureza. Estudava o caráter dos homens. Olha o que João Batista fazia. Estudava o caráter dos homens a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Queridos, muitos interpretam João como sendo... Muitos interpretam João como dando aquela... não sei o quê. João falava com firmeza, mas ele falava com amor. Com firmeza ali, né? E ele fazia isso, para ele fazer isso, ele antes estudava como ele podia, que estratégias ele ia utilizar para alcançar, chegar ao coração das pessoas com a mensagem do céu. O menino Jesus, terceiro Elias, agora somos nós, olha só. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Desviado dos profanos métodos do mundo, que eram as escolas adventistas da época, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Educação domiciliar. Nós tiramos o nosso filho da escola quando ele faltava 3 meses para fazer 13 anos. Nós demoramos ainda bastante, mas a luz só chegou para nós quando o Marcos estava com 12 anos. E aí nós esperamos terminar o ano letivo dele e tiramos ele da escola. Foi a melhor coisa. Porque ele disse, mãe, eu já estava sendo contaminado. Eu já tinha visto muita coisa. E hoje as pessoas estão apavoradas, os pais. As escolas hoje As escolas hoje estão terríveis.
cultura, ideologia de gênero, obrigando as crianças, os pais os seus filhos, não é? Sim. As escolas de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisas insignificantes e amesquinhar as grandes coisas, Jesus não as procurou. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu. Trabalho útil, estudo das escrituras, da natureza e das experiências da vida. E a socialização dos Elias? Como deve ser? João preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto, e ele tinha ali hábitos de simplicidade e abnegação. E João, olha só, a vida não era, entretanto, passada em ociosidade ou ascética tristeza. Eu estou sozinho aqui, em isolamento egoísta. Não, João Batista ia de tempos em tempos misturar-se com os homens. Entende? João separou-se dos amigos e dos luxos da vida. Os Elias são uma minoria. Eu vou pular aqui. Israel estava em terrível apostasia. Voltando aqui. Israel estava em terrível apostasia e havia 7.000. Elias pensava que ele estava sozinho, mas Deus disse para ele que havia 7.000 que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Diariamente, o temor de Deus diminuía em Israel. Os blasfemos indícios de idolatria eram vistos entre o Israel de Deus. Elias viu que Israel estava mergulhado em terrível apostasia. Conseguem perceber alguma coisa aqui? Fazer alguma relação? Então, meus irmãos, tudo se repete. Tudo se repete. Mas, ao saber de que tudo se repete, qual é a nossa postura? Qual deve ser, qual precisa ser a nossa postura e a nossa decisão? Meus irmãos, o chamado do Elias é primeiro para a família e depois para os de fora. Os de fora não podem ser alcançados se a família não foi alcançada primeiro. Os de fora, eles vão sempre olhar para a família. É claro, vamos fazer aqui, abrir um parênteses. Os nossos filhos, eles têm o poder de decisão. Vai chegar um momento em que eles vão tomar decisão por Cristo ou contra Ele. E ao tomar essa decisão, as pessoas elas não têm o direito de julgar pais a família por qualquer coisa, porque cada um toma a sua decisão. E aí vale o quê? O testemunho pessoal. Entende? Do Elias. O testemunho pessoal. Com Cristo. Então, o Senhor Deus deixou registrado na pena inspirada e na Santa Bíblia toda a vida dos Elias, dos três. E os três os princípios são os mesmos para os três Elias. Nós não podemos esquecer que esse é um chamado para cada um de nós. Em todas as áreas da nossa vida, na socialização, no vestuário, na alimentação, na saúde, né? Na missão, na pregação, em tudo. Que Jesus nos ajude, meus irmãos. Essa é uma reflexão para nós nos dias de hoje. Que o Senhor Deus nos ajude e nos direcione, porque nós precisamos tomar firmes decisões ao lado dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Santo Pai, mais uma vez aqui na tua presença nós agradecemos o Senhor por tua bondade ao nos ensinar a tua vontade e as tuas verdades. Pai, nós entendemos claramente o que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos a cumprir o teu propósito santo em nossa própria vida individualmente. E ajuda-nos, Senhor, a termos a visão espiritual que nos habilite
a tomar firmes decisões ao teu lado. Perdoa a nossa negligência e às vezes, muitas vezes, a nossa fraqueza em fazer o que precisa ser feito. Mas aqui estamos, Senhor, submissos ao Senhor e desejosos que o Senhor nos erga daqui para sermos os teus representantes onde quer que formos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.